Ok, estamos no ar, mais um podcast A Voz da Cidade. Hoje é o nosso segundo podcast do ano 2026 e estamos tendo o prazer de receber ela que já foi prefeita, ex-prefeita da cidade de Cocal de Telha e atualmente exerce o cargo, a função de vereadora, cidade vizinha Cocal de Telhas. Boa noite, nossa querida amiga Ana Célia. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos do podcast A Voz da Cidade. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, por Capitão de Campos, e sei que toda a região, Cocal de Telha, está nos acompanhando. E temos gente que já me pediu o link aqui, porque está no Rio de Janeiro, Minas Gerais, querendo acompanhar esse momento, essa conversa, esse bate-papo. Que bom. E a galera pode interagir com a gente, deixar seu comentário, vamos compartilhar, curtir. E é isso aí. Hoje a gente tem o prazer de receber a nossa querida amiga Ana Célia. São exatamente 8 horas mais 18 minutos. Hoje, 14 do mês de janeiro do ano de 2026. E é uma honra poder receber você. Obrigada. A primeira pergunta de hoje é aquela que a gente gosta de saber. Quem é a Ana Célia? A gente se descrever é bem complicado. Eu não gosto muito de me descrever, mas assim... Ana Célia é uma filha de Raimundo Anísio, uma mulher... Eu sou a nona de 16 irmãos. 16. Então, meu pai teve muitos filhos e é uma família enorme. É uma família que, nossa, a gente tem muito, assim... Aprendeu muito uns com os outros. A gente perdeu nossa mãe muito cedo. Mas somos de uma família bem batalhadora, humilde, graças a Deus. Pessoas simples, que gosta do simples mesmo, de verdade. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Alessia, que já tem 18 anos, tenho o Gael, que tem 6 anos, e sou formada em pedagogia, já exerço a função há quase 20 anos, sou bacharel em Direito, e tenho uma vida política aí, que desde muito cedo eu acompanhei meu pai. Então, eu gosto muito de política. Então, a Ana Célia é uma pessoa bem eclética. Se você for procurar gêneros, do que eu gosto, como eu disse, de muitas coisas simples, mas eu gosto também do sofisticado. Eu gosto, para mim, ser sofisticado é também você gostar da polidez, gostar da pessoa que é educada, exatamente, das coisas boas da vida, né? Então, assim, eu sou bem eclética. Que bom. Rapaz, Ana Célia, mulher potente, né? Para continuar esse nosso bate-papo aqui, deixa eu dar uma boa noite ao meu amigo, meu parceiro Elcio Dias. Boa noite, Adriano. Boa noite, Ana Célia. Boa noite, Elcio. Prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Ana Célia, filha do senhor Raimundo Anísio, que foi o primeiro vereador a representar a Cocal de Telha, né? Isso. E prefeito por 2 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos, eleito e reeleito, né? Eleito e reeleito. Quais, assim, foram as principais obras de Raimundo Anísio lá no Cocal de Telha? Olha, Cocal de Telha, na verdade, ela, como eu disse, como você falou, ele foi o primeiro vereador. Então, ele foi o primeiro vereador ainda por Campo Maior. Cocal de Telha era uma comunidade de Campo Maior e ele foi eleito vereador durante 2 mandatos. Durante esse período, ele já vinha pedindo alguns recursos para a nossa cidade. Mas foi quando, a partir da emancipação política de Cocal de Telha, que ele se tornou prefeito, ele foi o responsável pelos principais prédios públicos e praças da nossa cidade, desde as escolas, né, da sede do município, da zona rural. Nessa época eu fui secretária de Educação, então todas as escolas hoje construídas em Cocal de Telha foi na gestão dele, Raimundo Anísio, e na minha gestão enquanto secretária. E praças, a prefeitura, enfim. Então, ele foi aquela pessoa, aquele prefeito que estruturou, né, toda a cidade de Cocal de Telha. Ah, tá certo. E o interessante, né, como você disse, ele foi o primeiro vereador, na época ainda por Campo Maior, mas já trabalhando em Cocal, né? Já. Porque naquela época, né, muitas dessas cidades hoje existentes, como Campo Maior, Boa Hora, Boqueirão, Nazaré, elas pertenciam a Campo Maior. Então, cada uma delas tinha um vereador representando. Ah, entendi.
mandar aqui uma boa noite ao nosso amigo José Wagner. José Wagner, ele é, se for o que eu estou pensando, ele é do Calengue, filho do seu João Leriano, se eu não me engano. Acredito que seja. Tá mandando aqui uma boa noite para a Ana Fale Célia. aí, José Wagner, se é você mesmo. O José Wagner que eu conheço é ele. Pedir para a galera compartilhar, curtir, comentar e vamos interagir. E para nós... Pra você ver, eu acho que ele não tá aqui no Piauí, acho que ele tá fora. Ah, tá certo, olha aí. Vamos... Você foi... o seu pai foi... Esses 2 mandatos foi qual foi o período? Você tem Rapaz, acho que foi o primeiro mandato, foi 97 a 2004. E aí ele elegeu o sucessor, que foi o vice-prefeito, era na época o vice-prefeito dele, elegeu o sucessor, que era o seu José Erasmo. Entendi. Hoje você é vereadora, né? Hoje eu estou vereadora. Vereadora. Como vereadora, quais foram os principais projetos, algum projeto seu que já foi assim, que você acha que foi de extrema importância? Olha, eu procurei, né, buscar, sempre ouvir a comunidade. Eu acho o papel do vereador é esse, é escutar a comunidade, é trazer as necessidades. Então, sempre andando, conversando, tomando um café na casa de um, de outro, e também vendo o que na verdade, é necessário na cidade, a gente fez alguns requerimentos, porque, na verdade, a gente faz questionar, buscar, solicitar a gestão, né? No caso, o executivo. Então, eu considero importante, tão importante quanto alguns requerimentos. Um deles, que a gente colocou e que eu considero essencial, é em relação à saúde. A gente pensou em estruturar um espaço na UBS, sobretudo da zona urbana, específico para atendimento de mulheres. Né? E foi solicitada a prefeita, ela, inclusive já tratei com ela também, e ela se comprometeu em pensar nessa ala específica para atendimento feminino. E um outro que eu considero tão relevante também, além de outros, como solicitar ampliação de água, de calçamento, de recuperação de estradas, um deles é a questão de organizar as arenas de futebol do município. Cocal de Telha tem 8 grandes times, 9 agora, 9 grandes times organizados e bem organizados. Todos eles têm uma preocupação em manter uma organização específica, com logo, com uniforme personalizado. É uma coisa bem organizada o futebol de Cocal de Telha. E aí eu, como vereadora, solicitei que a prefeita regularizasse a questão das arenas. Exato. Porque fica melhor para os times também se sentirem à vontade. Regularizar no sentido de que, às vezes, a arena é localizada num terreno que foi doado, mas ainda não tem como fazer investimentos nele, porque ainda a doação não foi efetivada, ou não é um domínio público ainda. Né? Certo. Então, um dos objetivos foi esse, e dentre eles foi melhorar também a questão do incentivo. O esporte, eu acho que assim como a educação, é o que faz de uma criança, de um jovem, um cidadão. Assim como a educação. Então, através do esporte, ele aprende a respeitar regras, a respeitar o coletivo, se cuida mais, ele precisa se cuidar para ele poder ter energia, ter força, ter saúde para trabalhar, para jogar, né? Então, acho que é de extrema importância essa bandeira que foi levantada pela gente. Então, assim, toda vez que tiver um campeonato, que seja fornecido material, ou pelo menos 2 vezes no ano para todos os times, que essas arenas sejam regularizadas e que a premiação seja uma premiação atrativa, porque os times também dependem disso, né? A gente tem times lá que estão formando associações. Então, exatamente pensando nisso, no futuro, de ter uma sede, de ter um espaço para os seus jogadores, para as famílias, de ter um espaço de memória, né, desses jogadores. Então, acho que é bem por aí. Muito bom e importante. Importante. Mandar aqui um abraço ao meu amigo Neto Costa,
que está aqui. Meu boa noite a todos. Neto e a Ana Costa. Célia, que é amiga da família. Isso, pronto. O Neto Costa também é da região do Calense, também porque eu acredito que seja ele também. Um abraço, Neto. Irmão da Unilda. Ah, o Neto aqui. O Neto, irmão da Unilda. Não, calma aí, deixa eu ver se ele mesmo. É o Dionísio, ele, né? mesmo. É ele mesmo? Pronto. É. O Neto, olha, é aqui a família de São Antônio Costa, a família da Unilda, de Genani. Foi a família que me trouxe para Capitão de Campos. Então eu era muito de. Eu estudei aqui, na época, era a 5ª série, estudei a 5ª e a 6ª série. A Degenani era minha parceira. E o José Wagner é ele mesmo. É viu? ele Tá mesmo, assistindo lá. Viu? Como eu conheço meus amigos. Amigos, é verdade. Aí tem um Vinícius Anísio. Ah, esse é meu sobrinho, né? Anísio, né? Eu vi que Anísio Anísio. O Vinícius, ele tá em Minas Gerais. Foi trabalhar lá. Ele e a Andressa moram lá, a esposa dele. Noivaram agora e moram em Minas. Francis Dalva Nunes, boa noite. Francis Dalva é lá do Calengue também. Né? Sim. Deixando aqui boa noite. Que bom que o Calengue tá em peso, né? Tá escutando. Porque o Calengue também é muito próximo, as pessoas tem muito parentes entre Cocal e Capitão de Campos. Exato. Muito. A família Brígida, inclusive são meus parentes, seu Zé Adécio aqui com Cláudia, são meus parentes também. São, né? Família Costa, porque na verdade eu sou Anísio, porque meu avô era Anísio Teodoro, meu pai era o Raimundo do Anísio. Entendi. Então, todos os filhos do Anísio Teodoro é o Raimundo Anísio, Luiz Anísio, Terezinha Anísio. E eu, como meu nome não tem Anísio, meu nome é Ana Célia da Costa Silva, que eu sou calengueira da Gema, eu coloquei nos nomes dos meus 2 filhos, coloquei como sobrenome Anísio, para eternizar o meu pai, o meu avô, a minha família. Então, assim, tenho muito orgulho de carregar esse nome e sei que é um peso enorme carregar o nome de Raimundo Anísio. Verdade. Então, eu fico muito, assim, quando eu falo do meu pai, porque meu pai foi minha referência. Foi e é até hoje minha referência. Então, eu não posso falar muito sobre ele no momento. Eu fico revoltado, porque meus irmãos tudinho tem Gomes de Oliveira e eu só tenho Oliveira, não tenho Gomes. Pois você vai ter que eternizar através desse, né, dos seus filhos. Não sei se você já tem filhos, ainda né? não. Pois mas você quando tiver, tiver tem que ter o nome Gomes, porque é forte. Porque é forte e é uma herança que você carrega. Hoje, assim, minha filha mesmo fala que tem orgulho. Meus sobrinhos têm orgulho de carregar esse nome. Então, é muito bom quando você tem nas suas raízes, nos troncos, né? Uma referência boa. E meu pai é uma das... É a melhor referência que eu tenho. Meu pai, ele veio da roça, ele era lavrador. Depois ele se tornou comerciante, comprava milho, tucum. Eu lembro demais que ele saía num jipe e com um reboque comprando. E eu acredito que muitos vão lembrar dessa forma que meu pai tinha. E ele tinha muitos compadres. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que possuía um transporte, um carro em Cocal. Então, as pessoas quando iam ter neném, ia lá até ele, levava para Campo Maior. No caminho o pessoal já dava: seu Raimundo, esse aqui vai ser seu afilhado. Então eu acredito, talvez hoje um monte de afilhados do meu pai estejam nos ouvindo. Tem um Vitor Braz. Vitor Braz, ele disse assim: tia, Paulinha, família aqui acompanhando. Muito orgulho. O Vitor, Rio de Janeiro. É Rio? Se for Rio de Janeiro, Ana Paula Anísio. Talvez seja. Talvez seja. Bota sua tia aí, Paulinha. Rio de Janeiro. E a família está acompanhando. Muito Rio orgulho. de Janeiro. Isso é bom, falar da família, saber que existe esse sentimento, coisa que a gente vê que hoje tá se acabando. Então, assim, a emoção, quando você se emociona, é de arrepiar. Eu gosto, porque, assim, é um sentimento que é puro. E meu pai foi quem nos criou, né? Porque minha mãe, ela faleceu, eu ia fazer 8 anos. Então, o meu pai foi aquela pessoa firme. Ele criou... minha mãe deixou 11 filhos. Então,
e tinha 6 mulheres nesse meio. Então, para você criar 6 mulheres, precisa ter pulso forte, né? Então, a gente foi criado muito naquele regime mais duro, Rígido, né? Mais rígido, porque isso. ele queria, pra você ter uma ideia, nem esmalte vermelho ele queria que a gente usasse, porque ele dizia que não era bom, como diz a novela, não era muito auspicioso, sei lá, uma coisa assim nesse sentido, né? Mas assim, ele criou homens e mulheres decentes. Hoje, se você for procurar quem é a família Anísio, os filhos do Raimundo Anísio, você vai ter como referência pessoas do bem. Que bom. Tem a Socorro Silva colocou assim, boa noite. A dona Terezinha ainda é viva? Ela faleceu ano passado. Ah, tá certo. Faleceu, é a tia Terezinha. É Anísio também. É, né? É. Isso é importante, muito bom. Dona Célia, é seu primeiro mandato como vereadora, né? Isso, meu primeiro mandato. E vamos só fazer uma retrospectiva um pouco atrás como gestora. Como foi os seus 2 mandatos? Como foi de obras? Olha, Adriano, assim, eu costumo dizer que a vida ela nos dá oportunidades que são ímpares. Foram 2 mandatos difíceis, porque teve algumas forças externas que dificultaram muito a nossa vida. Mas foi um aprendizado de vida. Gente, quando a gente assumiu em 2013, a gente assumiu, infelizmente, o município numa situação bem caótica, bem cheia de dificuldades, bem cheia de problemas, né? E foi noticiado, né, no estado inteiro, como é que estava a situação de Cocal de Telha. E o que a gente fez? A gente arregaçou as mangas e começamos a fazer um trabalho, né, de recuperação do nome de Cocal de Telha, né? Da saúde financeira de Cocal de Telha. E foi bem difícil, eu confesso que 2013, 2014 foi bem difícil. E se eu não me engano, também foi mais ou menos nessa época que foi a questão do afastamento da presidente Dilma, e aí entrou Temer, se eu não me engano, e houve toda uma recessão. A gente também atravessava uma dificuldade, um veraneio também, foram, se eu não me engano, 3 anos com chuvas escassas. Então, uma série de necessidades, além da dificuldade que a gente estava passando, tinha outras questões externas que atrapalhavam muito atrapalhou bastante o nosso mandato. Mas, como a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, sobre parceria, eu aprendi a trabalhar em parcerias, aprendi a buscar as parcerias, aprendi a ir atrás. A dificuldade a gente tinha, mas em uma das primeiras reuniões que a gente teve no Tribunal de Contas do Estado, teve um promotor que falou uma coisa extremamente dura, mas importante, sobretudo para todos os municípios, todos os prefeitos que estavam ali, prefeitos e prefeitas que estavam ali para começar o mandato. Ele disse que quando você assume é o seu CPF, é o seu nome, e você sabia que ia assumir uma situação difícil. Então não adiantava mais chorar. Tinha que arregaçar as mangas e correr atrás. E aí a gente foi buscar parcerias com deputados, senadores, com o governo do estado, com os órgãos do Grupo S, né, que é SEBRAE, tinha um programa, o Pronatec, o Senar, né, o Senai, tudo que tinha, dizer assim, Ana Célia, prefeita, a gente pode buscar isso em lugar tal, no IBAMA, a gente pode buscar parceria com isso, com aquilo. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de parceria e buscar. E, através de emendas, a gente começou a reconstruir o município. A gente construiu, por exemplo, através de emendas, uma UBS na comunidade Cocalinho. Essa UBS, uma parceria com a deputada federal na época. A gente construiu o posto de saúde no Calengue. A gente conseguiu levar o NASF, através de parceria de emendas com o governo do estado e com o deputado estadual, para o município de Cocal. A gente foi buscar uma parceria com o CAPS, um consórcio entre Nazaré, Cocal de Telha e Boa Hora, e a gente conseguiu trazer o CAPS como sede Cocal de Telha
para cocal de telha. A gente conseguiu, além disso, uma quadra poliesportiva que foi emenda federal, que hoje recebe o nome do meu pai, ginásio poliesportivo Raimundo Anísio. A gente conseguiu ampliação de escola. Nós conseguimos uma emenda através do senador Ciro, na época, para a construção de uma praça de eventos, que hoje os eventos são realizados lá, um conjunto habitacional com 30 casas e calçamento. E conseguimos também, para essas 30 famílias, uma regularização. Essas 30 famílias receberam das nossas mãos o registro de imóvel de sua casa. Que numa cidade, não sei se Capitão de Campos aqui já existe essa questão da regularização fundiária, se a pessoa tem o documento, o registro de imóvel da sua casa. Porque na hora de vender é muito complicado, porque essa é uma declaração, de fulano, de beltrano, um recibo de compra e venda. Mas lá, essas famílias, elas têm o registro de imóvel. Né? A gente conseguiu terminar um conjunto que há anos estava parado, que é o conjunto São Raimundo, com a pracinha, que fizemos também em parcerias. A gente implementou e criou a festa do Bode Rei. Não sei se vocês já foram lá, né? Já fui lá. Então já está na décima versão, se eu não me engano. Mas a gente criou lá no Calengue. Então, assim, qual era a intenção de criar uma feira do bode no Calengue, no interior, na zona rural? A ideia é transferir um pouco para a zona rural também um pouco de desenvolvimento. Então, às vezes, as coisas acontecem muito na sede. Exato. E a zona rural continua sendo zona rural, continua sendo só aquele local onde só vai quem tem compromisso. Exato. E a gente levou multidões para o Calengue, né? E hoje é uma tradição, né? É uma tradição. Então, é muito bom, porque não era uma festa, era a feira do bode. Então, ali a gente levava os órgãos da prefeitura, a educação, assistência social, saúde, a gente levava o Senar, o Sebrae, o Banco do Nordeste para financiar, através de crédito, os criadores de bode. E aí era esse fomento que a gente pensou em levar para a zona rural. E aí começou esse trabalho lá com a festa do bode. Dentre as atividades também que a gente, como eu te falei, que a gente trabalhou essa questão do esporte e a saúde, a gente levou a construção dos postos. Terminamos uma UBS da sede também, que estava lá há séculos sem ser terminada, a gente conseguiu terminar. Então a gente deu uma melhorada, levando o NASF, que é o atendimento com fisioterapia, e o CAPS. Então, em relação à saúde, houve vários investimentos nesse sentido. No esporte, como eu lhe falei, na época, a gente tinha conseguido também a construção do ginásio poliesportivo, na época até do governador Wellington Dias, tinha liberado, mas por uma série de motivos também não tinha saído, que só agora na atual gestão a gente viu que o estádio está sendo terminado. E aí, dentro da sede, já voltando para a parte cultural, acho que vocês também já devem ter ido. A gente criou o festival de dança, que era no final do ano, inclusive o pessoal se preparava, os jovens, para formar os grupos de dança, as escolas, cada escola também tinha seus grupos de dança. E aí o que acontece? Eles iam se apresentar no festival, também vinha pessoas de fora, para se apresentar, de outras cidades, uma forma também de fomentar a cultura. E dentro daquele movimento ali, a gente montava, os empreendedores iam lá, colocavam suas barracas para vender também naqueles 2 dias de cultura. E incentivava também o Festival de Quadrilhas, no mês de junho. A gente chegou à época que recebia 3.000 pessoas, quadrilheiros, né? Sim. Vindo de fora, e juntava com os da sede do município, da zona rural, que se apresentavam. Também assim, mesmo como eu estou dizendo, e não foram tempos fáceis, né? Não, porque eu enfrentei muita dificuldade na área da educação. E é uma coisa que eu não estou aqui para dizer que foi fácil, não. Eu enfrentei muitas dificuldades, muitas críticas na época do sindicato, realmente alguns reivindicando
que fosse pago muitas vezes o piso, porque eu não estou aqui contando vantagem, estou contando a realidade e as dificuldades que a gente viveu. Sei. E na época, o Fundeb ele não cobria a folha do município. Por mais que a gente apresentasse, buscasse fomentar a economia do município, um município como Cocal de Telha, que não tem uma fábrica, não tem uma indústria, não tem um ICMS, depende única e exclusivamente do Estado, que eu falo, do governo. Exato. Então, O repasse pouco, né? você depende daquele repasse. Não tinha muito o que fazer, embora a gente buscasse essa complementação. Mas mesmo assim, nós fomos atrás de melhorar isso. Como? Incentivando o microempreendedor individual. A gente foi buscar o empreendedor individual, a gente foi buscar fazer com que as pessoas criassem suas empresas. E a gente saiu de um ou dois empreendedores individuais em um ano para 120. E aí o que foi que aconteceu? O Sebrae nos chamou para premiar o município como prefeito. Eu recebi a premiação como prefeita empreendedora. Olha só. Né? E isso me orgulha muito, porque eu sei que muitos empreendedores que começaram lá atrás, alguns não conseguiram seguir, mas muitos hoje são empreendedores, hoje tem sua empresa e está tocando sua vida através daquele incentivo lá atrás. Através do Pronatec, a gente trouxe para Cocal de Telha mais de 60, 70 cursos profissionalizantes. Então, hoje a gente tem donos de pizzaria que começou lá atrás, aprendendo a pizza lá nos cursos do Pronatec, né? Donos de restaurante que fizeram os cursos de gastronomia, que hoje estão ganhando dinheiro porque aprenderam lá atrás no Pronatec, através do incentivo que a gente pôde dar naquela época. Eu sei que muita coisa ficou faltando, porque sempre falta, e quando vai crescendo falta, mas assim, eu tenho plena consciência, sou tranquila, sabendo que a gente fez o que era possível com o que a gente tinha naquela época para melhorar a vida da nossa gente. Que bom. Vou mandar aqui um abraço para as pessoas que estão interagindo com a gente. Tem Kaique Miranda. Oi, tia Ana. Quem é? Kaique Miranda. O da Socorrinha? Kaique Miranda. Tem a Viviane dos Santos. Vivian. É Vivian. Isso? Dos Santos. Dos Anjos. Dos Anjos. Essa aí é minha afilhada. Minha sobrinha e minha afilhada. Irmão Filho botou assim, foi uma ótima prefeita. Obrigada. E ela botou assim, a Vivian dos Anjos. Verdade. Que bom, as pessoas estão interagindo, pedir para as pessoas compartilhar, curtir, comentar. É muito importante para que a gente tenha engajamento e possa levar nosso projeto adiante. E a Ana Célia foi eleita em qual posição? Agora para vereadora? Isso. Olha, eu fiquei na nona cadeira. Né? Peguei a nona cadeira. É interessante, eu gosto de também colocar isso, porque nós fizemos uma campanha muito humilde. Eu sei. E eu tratei aqui do meu pai, que eu falei um pouco da história dele, porque meu pai foi da época em que o voto era aquele voto de consideração. Exato. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer para você, meu eleitor, que votou em mim, meu eleitor que acreditou em mim, quero lhe agradecer imensamente, porque você votou em mim, porque acredita na minha pessoa. Então, o meu voto, o meu eleitor, aquele eleitor, as 225 pessoas que depositaram um voto de confiança em Ana Célia Anísio, é porque realmente acreditam no meu trabalho, acreditam na minha pessoa. Então, meu trabalho, minha campanha foi de visita. Foi na casa dos amigos, na casa das pessoas que me receberam, nossa, muito bem. E me receberam de coração aberto. E foram lá na urna no dia da eleição e votaram em mim. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 225 eleitores. E eu sei que esse número já aumentou e muito, né? Mas esses 225, eles têm minha eterna gratidão. Até porque
Eu gosto muito de política e gostaria sim de continuar no cenário político, porque eu sei que eu tenho muito ainda para oferecer para o nosso povo. Exato. Deixa eu olhar bem aqui, sim. Débora Rufino botou assim: foi uma prefeita de respeito. Nossa, irmão, o filho cantor tá com a gente, assistindo a live também, né? Irmão, a Débora. Ah, Débora. A Débora Rufino é a Débora do Robinho. Ô, Débora, obrigada. Gustavo Melo botou umas palminhas. É Gustavo da Daiane, né? Meu amigo. Isso. Gustavo é gente boa. Deixa eu olhar aqui. Hoje, como você vê hoje com o Cocó inteiro? Tá tudo ok? Saúde, educação, esporte? Tem algo É como eu disse, sempre é importante a gente, como vereadora, pensar... Vereador, ouvir sempre a comunidade, ouvir sempre. Então, sempre que eu escuto qualquer reivindicação, qualquer necessidade, lá na tribuna eu me manifesto, eu coloco requerimentos, eu encaminho para a prefeita. Inclusive, como eu lhe disse, além de colocar lá na Câmara, eu procuro sempre estar cobrando, converso com ela. A última vez eu fiz um apanhado de todos os requerimentos que eu solicitei na Câmara e conversei pessoalmente com a prefeita. Então, é isso. Exato. Eu sempre não fico esperando as coisas acontecerem. Eu escuto, reivindico e cobro. Exato, isso é bom, importante. Deixa eu olhar bem aqui, sim. Voltando ao seu... como você disse. Você como prefeito, né? Como eu lhe disse, durante esse período a gente teve muitas dificuldades, como essas Exato. Foram algumas que eu te contei, mas que mesmo com dificuldade, é aquela história de que se a vida te dá um limão, você faz uma limonada. Limonada, é verdade. Porque se você disser, eu não, porque é azedo, eu não vou fazer. Não, você faz uma limonada e você faz as coisas acontecerem. Como eu disse, a gente teve as falhas, teve aquilo, as pessoas que a gente não agradou, os grupos que a gente não agradou. E fazer política, uma política séria, muitas vezes causa realmente, para algumas pessoas, eles não agradam. Porque a gente tem muita responsabilidade com o que é público. Porque quando a gente está aqui à frente de um governo, a gente está para atender, para servir. É verdade. Né? E aí, no finalzinho do nosso mandato, que foi lá em 2019, 2020... Aí lá se vem a pandemia. Então a gente encerrou diante de muito medo, o mundo parou, como todo mundo sabe, aqui não vou tratar sobre a pandemia. Mas, gente, foi muito assustador. Então a gente encerrou, a gente começou com muita dificuldade. A gente enfrentou muita dificuldade. Mas a gente encerrou também com dificuldade e medo. Porque a pandemia assustou o mundo. Foi verdade. E então o mundo parou e a gente também teve que recuar em muitas ações e muitas coisas que a gente pretendia fazer. Mas, se você me perguntar, e o saldo positivo desses 8 anos? Eu posso te dizer que foi um enfrentamento das dificuldades sem medo. Eu posso lhe dizer que a gente pegou a prefeitura numa situação bastante difícil, mas que a gente encerrou deixando recursos no caixa e deixando um município extremamente saneado. A gente teve todas as minhas prestações de contas foram aprovadas. E isso me deixa orgulhosa, porque eu tenho o meu nome limpo. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu entro hoje e sempre entrei em todos os lares do meu município sem nenhuma dificuldade. Graças a Deus, as pessoas me recebem de portas abertas. Então, eu, Ana Célia, Anísio, não tenho nem adversário político, a pessoa que, não gosto dela. Mesmo aqueles que não estão, não comungam com minhas ideias, eu vejo respeito. Até porque eu sou um tipo de pessoa que eu respeito também todo mundo. Uma coisa que meu pai também me ensinou, e eu sempre vou citar meu pai em tudo que eu faço, porque ele foi e é um grande homem, e eu sei que todo mundo em Cocal ele sabe disso. Ele dizia, minha filha, nunca diga que não precisa de alguém.
porque um dia você pode precisar. Então, eu não fecho portas para ninguém. Não fecho portas. Meu coração é aberto. Eu sou uma pessoa... Eu sou o que eu sou. Também não preciso fazer mídia e nem média com ninguém. Eu sou o que eu sou. Tem as pessoas que gostam de mim de graça, tem as pessoas que gostam de me conhecer, e tem as pessoas que não gostam de mim, porque às vezes você não vai com a minha cara. Mas aí já não é um problema meu. Já é da pessoa. Mas assim, se eu puder desfazer qualquer mal-entendido, eu faço. Eu tive, Adriano, na minha campanha de vereadora, algumas situações em que, e Abraão está aqui comigo, vai me confirmar, algumas residências que a gente andou, que a pessoa atendeu a gente meio ríspido, e eu fui buscando, conversando, até quando a pessoa falou, não, vou falar, é porque eu acho que você fez isso, e eu não gostei dessa. Aí eu fui, não, pois que bom que você está falando, que bom que eu estou tendo a oportunidade de te escutar e entender por que você discordou de mim naquela época. Pois eu posso me explicar? Exato. Eu vou contar a minha versão, você vai pensar, e depois você vai me dizer se você me perdoa ou acolhe a minha versão. Exato. Ou você continua com a sua. De uma família, né? E aí uma segunda volta, a gente foi lá novamente. Quando a gente chegou, ela falou assim, olha, a gente refletiu, marido e mulher. A gente refletiu sobre o que você falou e vimos que realmente você tá certa. É porque fulano chegou aqui, falou isso e tal, e acabou que às vezes... quando você tem um adversário político, ele vai lá e queima você de uma forma que para você reverter aquilo ali, precisa de muito trabalho e outra. Precisa que a pessoa tenha discernimento. E às vezes a pessoa não tem, ela acredita porque foi fulano que disse que era um compadre, um parente, uma parente. E aí a gente precisa estar desfazendo esses nós. Para a gente voltar naquela casa de cabeça erguida. E hoje, graças a Deus, eu sou muito bem recebida, porque foi desfeito o mal-entendido. Que bom. A gente falamos do seu mandato como vereadora, como prefeita, que já passou também, e a gente passa para o cenário nacional. A gente vai dar uma retrospectiva aqui, né? Como você avalia hoje o atual cenário do governo Lula 3? Olha, eu acho assim que o Brasil, ele tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para melhorar. Eu acho que a gente pode fazer, sei lá, eu sou uma pessoa que eu sou entusiasta, eu sou muito otimista, eu acredito no nosso povo, acredito na nossa gente, mas eu acredito também que a gente precisa pensar em políticas mais firmes para fazer. Eu acredito muito no empreendedorismo, no fazer, né? E ensinar a fazer. Eu acho que falta melhorar as políticas no sentido de fazer o Brasil crescer. Tipo, observar as políticas realizadas. Por exemplo, eu sei que na China tem muita crítica em relação a trabalho escravo, essas coisas, mas vamos, sei lá, observar países de primeiro mundo, como foi que cresceu, como que o Japão conseguiu se tornar potência, né? Através de quê? De como? Observar como que a gente pode fazer com que o nosso país, que é um país continental, que ele consiga crescer levando em consideração a preservação do meio ambiente, levando em consideração as diferentes culturas, porque é um país imenso. Mas como que a gente pode fazer isso de maneira responsável, mas fazer o povo crescer, ganhar dinheiro, ter autonomia financeira, para poder fazer boas escolhas. É isso. E continuando no cenário nacional, você acredita que Flávio Bolsonaro é um nome que pode concorrer com Lula? Eu não opino, porque se eu lhe falar que ultimamente eu não tenho muito me voltado para essa questão. Não está acompanhando? Não estou acompanhando, porque acho que eu disse aqui no início, eu estou também num período de fazer uma prova, estou muito dedicada a isso. Então, assim, eu estou um pouco por fora do cenário político nacional. Quando eu falo de
do cenário sobre economia, porque eu vejo isso. Eu acho que os políticos brasileiros, a gente, como político, a gente precisa incentivar o povo a, como diz um ditado, né? Você ensinar a pescar e não Exato. entregar tudo de mão beijada. E a gente volta, um retrocesso assim um pouco, né? Política regional, Piauí. Você acredita que o atual governo Rafael Fonteles poderá se reeleger? Não sei também, assim. Tá. Olha, eu acho que o Piauí... porque, assim, a gente acaba tendo muito contato com o Ceará, né? Então, assim, eu vejo que o Ceará, ele cresceu muito, muito mesmo. Indústrias, fábricas, o que for. Cresceu bastante. Então, isso traz riqueza para o Estado, né? Pode trazer alguns problemas estruturais também, ou ambientais, mas traz muita riqueza. Muitos piauienses vão trabalhar no Ceará. Então, assim, eu acho que o governo precisa olhar para o Piauí também nesse sentido, da gente incentivar mais, trazer mais, ver como que a gente pode trazer empresas que possam gerar emprego e renda para o nosso piauiense. Se você for olhar, não sei se aqui, eu não observei se aqui Capitão de Campos chama trecheiro, mas na minha cidade, né, Cocal de Telha, a gente fala muito de trecheiros. Então, muita gente vai embora. Nesse período agora, muitos vieram só passar o Natal com a família e final de ano e já voltaram para trabalhar fora. Porque as oportunidades aqui no estado ainda são muito pequenas para abarcar a mão de obra que a gente tem. Se eles estão indo para fora, porque eles são mão de obra. Exato. Então, por que não incentivar indústrias, empresas para virem para o Piauí? Como incentivar? Quem é que pode fazer isso? O governo. Então, a política tem que ser voltada nesse sentido, de fazer com que o povo cresça com suas próprias pernas. Eu tenho um amigo, em conversa durante a campanha, hoje eu acho que ele está em Minas, pelo que eu vi nos stories dele, mas ele é filho de Cocal, de uma família muito amiga minha também, e ele mora em São Paulo, a mãe dele mora em São Paulo. Inclusive, eles estão construindo aqui no Gama para vir morar aqui, mas eles estão trabalhando fora e ele me dizia assim: Ana Célia, se você tiver a oportunidade de gerenciar, voltar alguma coisa do tipo, pensa em ensinar, dar uma profissão, ensinar uma profissão para os meninos, para os jovens, que mesmo que não arrumem trabalho em Cocal especificamente, mas que possa conseguir em Teresina, que possa conseguir aqui mesmo no Piauí, perto da sua família. Porque a gente está trabalhando aqui fora, não é porque quer, a gente quer voltar para perto do nosso povo, da nossa família. Então a gente está trabalhando fora porque a gente não teve oportunidade. E não é a prefeitura que vai abarcar todo mundo, prefeitura nenhuma abarca, consegue contratar uma cidade inteira. Então, como que a gente faz? incentivando o comércio, incentivando a indústria, incentivando o empreendedorismo, trazendo esse desenvolvimento, esse crescimento para dentro do município. Então, esse rapaz falava, olha, traz cursos profissionalizantes, porque mesmo que ele saia, ele não vai sair como... tem um nomezinho também, carteira fria, uma coisa assim. Carteira fria não, branca, carta branca. Carteira branca, não sei. Tem um ditadozinho que eles falam. Então, ele já sai com a profissão. Então, é isso. Eu acho que as políticas devem ser voltadas para a gente ensinar a pessoa a pescar. Pronto. O Antônio Pereira Silva voltou aqui, boa noite. O filho do telhão. Né? Rapaz, ó, pra você ver, família unida, é meu cunhado. Obrigada, compadre. Meu compadre também. Ivaneide Souza. Boa noite. Ivaneide, né, não? Ivaneide, né? Minha vista tá ruim, mas ainda tá dando. Porque eu tô sem óculos hoje também. É de Cocal, ela? Não sei. Né? Aí tem a Ana Clara, botou arrasa demais. Essa daqui. Obrigada, Ana Clara. Aí a Sandra Maria também botou as palminhas. Deixa eu olhar, dar uma vistoria aqui. Como é que tá a galera? Vou falar aqui um pouco pra mim, Adriana, sobre um ponto importante que ela
ela comentou ao longo aqui do nosso programa, né? Que é a respeito do empreendedorismo, né? E é uma das pautas que a gente mais comentava aqui em alguns podcasts, né? De algumas pessoas ligadas a vereadores, políticos que chegaram aqui sobre o empreendedorismo, né? Que é total importância, foi uma das pautas que você mais falou aqui hoje, né? Eu acho de alta importância porque, como você falou, muitas jovens pessoas saem, na hora que completa 18 anos, já saem para outra cidade para ter uma renda porque não conseguem ter uma profissão, né? E o importante é você trazer algo como um curso profissionalizante, né? Que eu sou, digamos, um empresário, né? Eu vivo disso aqui. Isso é tão importante porque a gente tem uma renda da gente, a gente consegue se manter, né? Graças a Deus, nunca precisei viajar, né? E isso é muito importante para a cidade, né? Elcio, e para a sua autonomia, não só financeira, mas intelectual. Exatamente. A sua opinião é a sua. Você não tem que ficar calado porque você discorda de A ou de B. Porque você tem essa independência. Né? E as perguntas que o Adriano fez a respeito do cenário nacional e estadual, você respondeu de uma forma que deu para me entender. Eu estou aqui nos bastidores aqui, digamos assim, mas entendi suas respostas, né? Mesmo não falando diretamente ao doutor, mas deu para entender a sua posição, né? E isso é importante, é o que está faltando tanto para o nosso município como para o Brasil inteiro, né? As oportunidades de trabalho de a pessoa se autodepender. Eu sou da educação, né? E como eu disse para vocês, eu sou bacharel em Direito, mas eu sou uma pessoa que eu busco sempre estar perto de gente. E a gente escuta o sofrimento da mãe, o sofrimento da mulher, da esposa, que o esposo tem que passar um ano fora. Agora tem algumas empresas que você passa 3 meses e vem, mas não é a mesma coisa que você tá vendo seus filhos crescerem, estar perto, estar acompanhando, né? E como eu sou da área da educação, eu acredito muito que, como eu disse, tanto a educação quanto o esporte pode fazer uma revolução no país, no sentido de formar cidadãos que a gente está precisando tocar também nessa questão do jovem, dele saber respeitar regras, respeitar as autoridades, respeitar a família, mas ele precisa também de um incentivo para ter seu dinheiro, para começar a trabalhar, para começar a comprar seu terreno, sua casa, sua moto, né, com responsabilidade. E toda essa política, ela depende das ações governamentais, tanto do governo federal, estadual, quanto municipal. Você precisa olhar a população como uma população que precisa voar sem ser dependente. Toda vez que você vê uma população extremamente dependente de tudo, ela depende de uma cesta básica, ela depende de um emprego, ela depende de tudo, aquilo ali, ela não tem força para reclamar, né? Então você vê que ela vira uma massa de manobra. Então precisa a gente gritar por essas políticas de desenvolvimento e de crescimento, e passa desde o incentivo ao empreendedor individual, ao médio, ao grande empresário. É isso. Sendo e buscando essas políticas e sempre também incentivando o comércio local dentro também das regras da lei de responsabilidade fiscal, porque não é porque você é o governo que você vai comprar de forma aleatória de um comércio pequeno sem respeitar a lei de responsabilidade, porque senão o gestor também vai sofrer as consequências, né? Quando você lida com recurso público, você lida com uma espada de Damocles, que ele fica todo tempo aqui na sua cabeça. Se você fugir de qualquer coisa que seja legal, você responde. Então, precisa ter esse olhar também. Eu não estou aqui dizendo que... Eu já disse que a prefeitura não tem condições de empregar todo mundo. Eu já disse que a gente também não pode deixar simplesmente esses aqui eu não posso empregar e vai ficar de lado. Não. O que eu vou fazer para que minha população cresça? Que políticas eu vou trazer para que minha população consiga avançar financeiramente? Se torne uma população. Esse tem que ser o olhar de uma pessoa que está à frente de um cargo, que é o legislativo, que vai fazer as leis,
e o executivo. E o executivo pode sim enviar projetos de lei para o legislativo e é uma mão dupla. É isso. Isso é muito importante, né, Adriano? Porque, Verdade. como a gente falou, vocês que estão à frente da, digamos assim, Do poder, né? Do poder, né? É que tem que dar a voz mesmo para poder a gente, com a população, poder receber esse tipo de recurso de aprendizado, né? Isso. Exato. Porque o jovem de hoje em dia, né, tem as limitações dele, né? A gente, como você falou naquele tempo, já foi criado com os pais trabalhando desde novo. A gente tem essa facilidade, né, de ver algo mais à frente. Mas hoje em dia você tem que criar algo para que abra a visão, né? Olha, hoje eu vi ontem nos stories, inclusive do Nilcim, um abraço aí pelo trabalho, Jovens Talentos, se eu não me engano. Foi uma ideia nossa, escolinha de criança, a gente começar uma escolinha pela prefeitura de futebol com criancinhas pequenas, com os meninos de 7, 8 anos de idade, eles já começam no esporte. E quando eu trato ali, é porque, como eles ainda não podem trabalhar, não são jovens aprendizes, mas a partir do esporte ali, eles já vão aprender a disciplina. Porque também falta muito isso. Tem os pais de hoje, às vezes não levam muito a sério a questão da disciplina. O menino quer um celular, ele entrega um celular à criança de 6 anos, 3 anos. Eu vejo criança com 1 ano, para comer o mingau dele, tem que estar com o celular. Mas quem que dá aquele celular? São os pais. Então, assim, a gente precisa mudar ou rever alguns valores que foram perdidos, né? E o esporte, a educação, ele transforma. E aí, quando uma criança já chega com esse trabalho, com esse incentivo, desde pequenininho, ele vai crescer um adulto saudável, pensando em ter o seu próprio negócio. Eu acredito que esse seja um dos maiores desafios que você tem enfrentado, né? Sim. Fazer essa pergunta, mas acredito que seja, porque algo bem difícil mesmo de você concretizar se não tiver bastante força de vontade, né? Interessante, muito bom. E aquela que a gente disse que vai ter um bônus, né? Que a gente vai... a gente vai mandar aqui uma de bônus aqui para minha amiga Ana Célia. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. A terceira pergunta, vamos lá. Ela é bônus e vamos falar dos seus candidatos a deputado estadual e federal, né? Certo. A gente não pode esquecer desses que eu acredito que tem lhe dado uma força em tanto, né? O que acontece? Toda vez quando a gente, um vereador, prefeito, escolhe alguém para você seguir, como eu disse, eu gosto de ser eu mesmo, eu gosto de seguir os meus princípios. Hoje eu voto no Dr. Gil Carlos. Ele foi prefeito junto comigo e foi presidente da PPM durante 2 anos. É um homem íntegro, um médico, ele é um médico cirurgião, mas ele foi prefeito de São João, do Piauí. Então, ele tem a experiência do executivo municipal, ele sabe as mazelas, as dificuldades. Ele tem feito um trabalho com a gente de incentivo e apoio também ao nosso município. A gente conseguiu o calçamento para Cocal, a gente consegue algumas cestas básicas também, mas assim, a gente faz um tratamento bem voltado para aquela família realmente carente, né? E esse é o meu deputado estadual, ele foi eleito agora pelo PT e tem grande chance aí de crescer ainda mais. Ele é muito atuante, é respeitador, como eu lhe disse, casado com a médica, tem 3 filhos, enfim. Tem vindo à minha cidade, à nossa cidade, conhecer a realidade, conhecer as pessoas, chama pelo nome. Isso é bom. E isso é muito bom, porque é um braço ali direto com o governo do estado, né? Exato. Da última vez que ele veio, ele se comprometeu em trazer uma quadra de esporte, porque eu falei, olha, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no esporte, eu acho que como eu disse, onde você pode... Mesmo que a criança tenha dificuldade de ir para a escola, ele é obrigado a ir, mas para o futebol não. Ele vai com prazer, ele vai com gosto, né? Então, é ali onde você pode transformar. E ele prometeu uma quadra de esportes
lá para a única escola estadual de Cocal de Telha, que é a Job de Macedo Brito, que, por sinal, foi uma solicitação também minha enquanto secretária de Educação. E, na época, o doutor Ubiraci Carvalho foi que atendeu, ele era o secretário de Educação, e atendeu esse pedido da gente. Inclusive, lá é Job de Macedo Brito, que é o avô aqui do Abraão. É uma homenagem a ele. E o meu federal, ele é o Júlio Arcoverde, é um dos deputados também que tem uma frente muito forte no Estado. Ele é o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, é atuante demais também e tem feito um trabalho diferenciado também no Estado do Piauí. Que bom. O senador? Meu senador Ciro Nogueira, além dele ser, a meu ver, o senador que mais atuou no município, e outra, ele coloca emendas em todos os municípios, inclusive em Cocal de Telha, segundo a prefeita, na visita que eles fizeram ano passado, ele se comprometeu em colocar emendas este ano para Cocal de Telha. Então, meu senador é o Ciro Nogueira. Pronto. A gente vai, aquela última de hoje, a última perguntinha, aquela que acredito que todo mundo que está aqui assistindo, e quem não assistiu, vai assistir para ouvir essa pergunta. Eita, peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água. Tomar águazinha. Deixa eu tomar também um pouquinho d'água aqui para desentalar. Fica à vontade. Agora eu tô preocupada com essa pergunta aí. Essa daqui vai ser só pra gente encerrar, porque Meu a gente Deus. sabe como é que é, né? Posso me abster, né? Dependendo. Eita. Então vamos lá, 30 e poucas pessoas aqui assistindo a gente e vamos espalhar essa notícia. A pergunta de hoje, que para encerrar, né? Ana Célia é ou não é pré-candidata a prefeita no futuro, para futuro? Pronto, vou responder. O futuro a Deus pertence. Pronto. Eu sou política. Eu vivo hoje. Eu sou política, mas eu sou uma mulher temente a Deus. E eu sou uma mulher que tenho buscado viver o hoje. Eu tenho 2 filhos. Eu sou coordenadora de escola. Sou uma pessoa que eu trabalho bastante, mas mesmo assim eu não deixei de estudar. Eu, mesmo trabalhando durante o dia, eu fiz especialização nos fins de semana, sou neuropsicopedagoga também. Então, eu trabalho com muitas crianças com transtornos, né? Autismo, TDAH. Então, eu quis enveredar por esse caminho também. Gosto de estudar. Então, eu estou vivendo hoje. Mas eu quero dizer que eu sou política. Eu gosto de gente, eu gosto do povo e eu gosto de agir. Eu acho que, enquanto eu fui prefeita, eu sempre busquei estar no meio, junto com a diretoria da PPM, junto com grupos, formando grupo de mulheres prefeitas. Sempre procurei liderar para poder mostrar minha voz. Eu acho que, como mulher na política, que a gente não tratou sobre isso, mas eu quero te dizer que quando uma mulher entra na política, ela precisa ter autonomia para tomar as decisões e mostrar que mulher também pode fazer política e política séria, né? Sempre eu falo que eu não estou desmerecendo os homens políticos. Eu estou dizendo que mulher também sabe fazer política, né? E que precisa desse espaço. Exato. Mulher precisa de ter espaço e de ter vez e ter voz. E quando a gente fala sobre isso, a gente vem para a sensibilidade mesmo. Mulher sabe fazer um orçamento dentro de casa, mulher sabe o que precisa para uma criança, mulher sabe cuidar de criança, mulher sabe cuidar do pai, da mãe, do idoso, mulher sabe... o homem... Porque o homem, a cultura do homem sempre foi trabalhar fora de casa, viver mais racional, né? A mulher, ela consegue fazer 5 ou 6 coisas tranquila. Eu que tenho TDAH, eu consigo até mais. Porque eu sou muito elétrica. Então, a pergunta que você me fez depende muito de Deus. E quem me segue, ou quem tem meu WhatsApp, ou quem me segue no Instagram, vai ver que eu coloco todos os dias uma oração. Por quê? Porque primeiro a gente tem que começar pensando em Deus. E eu entrego meus projetos para Deus.
Não é hipocrisia, não estou aqui querendo fazer média, já disse, não vou fazer média, nem mídia, nem vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou do jeito que sou. E eu, por ser uma pessoa, uma mulher que perdeu a mãe cedo, eu tive que me virar muito cedo, fui criada por um pai, que ao mesmo tempo ele era rígido, mas ao mesmo tempo ele era muito carinhoso e foi muito protetor e ensinou os melhores valores para mim. Então, eu temo a Deus, sim. Eu temo a Deus. E eu entrego também os meus planos nas mãos dele. Pronto. Então, se for da vontade dele, ele que vai decidir, não eu. Eu vou viver o hoje, que o hoje é o presente, e o presente, esse presente é o que Deus nos dá todos os dias. E, aproveitando o espaço, eu quero dizer que hoje, eu estar aqui hoje com você, é um presente. É um presente que você me deu. Eu sinto o maior prazer de vir conversar com você, porque me remete também lá atrás, antes de eu ser prefeita, também ocorreu uma cena parecida com essa. E parece um déjà vu, né? Mas, às vezes, a vida é um círculo. Círculo. É um círculo mesmo. Exato. Ele vai girando. Círculo. É uma bola. Às vezes, você pode estar aqui... vira e você pode estar lá em cima. Também tem hoje se chama meme, mas antes a gente contava como um ditado que você tem que respeitar, como a vida é como uma roda gigante, você tem que respeitar quem está na cadeira de baixo. Então, exato. Não faz nada lá em cima que prejudique quem está aqui, não, porque ela gira e você pode estar lá, e o outro pode estar lá embaixo. Eu ouvi de um apresentador, Pedro Alcântara, que ninguém dava nada pelo Mau Santo um tempo desse, né? Estava sumido da polícia, pensou que não, prefeito de Parnaíba. O meu pai tinha um ditado, ele não era muito de falar, eu gosto de falar, você já percebeu, né? Sim. Mas eu gosto de falar, eu falo, às vezes eu fico me policiando para eu escutar mais, mas eu falo realmente bastante. Meu pai não era muito de falar, meu pai era mais de agir. Meu pai era um homem simples, como eu disse, mas ele era muito de agir. Agora, ele dizia uma coisa para mim, para os meus irmãos e para os políticos mais próximos. Ele dizia assim, minha filha, não faça muito, porque às vezes a gente tem que ser igual fogo de monturo. Talvez alguns jovens não saibam o que é fogo de monturo. Talvez o Lucas nem saiba o que é monturo, sabe não. Mas depois vocês pesquisem aí, viu? Os jovens que estiverem ouvindo e vendo. Monturo era como se fosse um lixo. Um lixão. Mas só que a gente chama de lixão hoje, mas seria aquela onde vários galhos, folhas e tal. E aí eles colocavam fogo. Só que, queimava. Chegava um tempo que você jurava que tinha acabado, que estava apagado. Mas é porque tá quando você espantava, exatamente, aí subia de novo aquele fogo, né? Aí você só, olha, às vezes você tem que ser igual o fogo de monturo. Exatamente. Tem que ficar. E é isso. Respondi, né? Respondeu. Mandar aqui uns alôs aqui pra galera que tá assistindo a gente. Deixa eu olhar aqui. Nilson Macedo. Nilson, um abraço, viu? Admiro seu trabalho. Deixa eu olhar aqui quem é mais. Tem aqui o Antônio José Frota da Silva. Acho que é lá do Juremão, era aqui da região. A Ana Clara botou os coraçãozinhos, mas teve outros comentários bem aqui que eu vim agora. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar ainda. Eu acho que eu não vou encontrar esse. Guilherme de São Paulo. Manda um alô e um beijo pra Ana Célia. O Guilherme? Será que é o Guilherme? Guilherme Alves Francelino. Eu acho que é o Guilherme da Ana Clara. Aí que a Ana Clara botou aqui, Ana Clara e Guilherme estão mandando Ana um Clara, beijão. Um abraço, um beijo, Ana Clara. Isso mesmo. Você vê, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que legal. O empresário Carlos Alberto botou boa noite. Daqui de Capitão de Campos? Isso. Boa noite para essa grande vereadora. Carlos Alberto, muito obrigada e um abraço, viu? E tem algo a acrescentar? Algo que que você quer falar? Eu acho que eu falei bastante, assim, e é isso, eu acho que eu contemplei, né, a minha fala, porque, assim, eu gosto sempre de falar de mulher na política,
porque ainda é um espaço muito pequeno, tanto que a lei foi que obrigou a ter uma participação de mulheres. Você entrou num momento em que estava meio restrito, né? Se contava as mulheres na política. Então, 2013, quando eu ganhei a eleição, eu fui eleita em Cocó de Telha, 2013, no estado do Piauí, 222 municípios, certo? 22 mulheres. Não, 224 municípios. 22 mulheres eram prefeitas. Olha só. 204 homens eram prefeitos. E 22 mulheres apenas. E eu tentei formar um grupo, levantava a bandeira e vinha. Só que, vamos ser realistas, algumas mulheres, né, não atuavam efetivamente como prefeitas. Por uma eventualidade e tal, né, na época. E a gente não conseguiu formar esse grupo, né, para levantar a bandeira mesmo. Então, assim, eu sempre participei de grupos. Tem um ponto, eu esqueci de falar, que eu acho, nossa, de extrema importância. Se eu não me engano, 2013, 2014, acho que foi 2014, ainda tem tempo? Tem, suficiente, fica à vontade. 2014 a gente começou um projeto que era chamado Lei Maria da Penha na Escola, que hoje é um projeto do Estado, mas começou lá em Cocal. Um projeto nosso. O que aconteceu? A gente chamou a delegada do Estado, a gente chamou, que era a Vilma, na época. A gente fez uma parceria com a CRISFAP, os alunos de Direito e da Assistência Social da CRISFAP. O advogado Celso era um dos que nos ajudava também lá. E um promotor que veio também de Teresina. E a gente começou a fazer um trabalho. Como que a gente fez esse trabalho? Extremamente importante. A gente começou lá da creche. Olha só. Mas eles são muito pequenininhos. Gente, desde criança é ensinado que o menino, que a menina, não, isso aqui não pode, é de menina. O menino, não, sabe? Vamos ensinar a respeitar, não pode bater. Nem a menina Exatamente. tem que bater no menino, e nem o menino tem que bater na menina. E aí foi começando a trabalhar na creche. A partir daí, da creche, a gente foi para o ensino fundamental menor, que aí são crianças de 6 até 10, 11 anos. Depois, fundamental maior, já os de 12 até 13 anos. E depois fomos para o ensino médio. Então, todas as escolas, todas as crianças foram contempladas com palestras, com discussões, com dinâmicas. Esse projeto gerou para a gente também, eu, como gestora, como prefeita, premiação pelo Ministério Público Estadual. O que aconteceu? Viram aí, lá na época, claro, sempre, a gente não patenteou nem nada, a pessoa foi lá e falou, olha, a gente tem um projeto para apresentar, tornou-se um projeto do governo do Estado. Aí, a gente conseguiu, foi visto pelo Banco Mundial, não. Acho que foi Banco Mundial. Bom, um órgão internacional veio ao Piauí e escolheu Cocal de Telha e outra cidade, não sei se foi Teresina ou se foi, acho que foi Teresina, né? Para ofertar um treinamento específico em relação ao protagonismo da mulher na política, na vida, contra a violência, né? Entendi. E a gente conseguiu fazer muitas ações nesse sentido. Então, sempre eu gosto de mostrar, de falar isso, porque, embora tenha nossa cultura ainda é uma cultura machista, que a gente sabe que é. Então, quando você vê uma mulher que fala muito, uma mulher que se desenrola, uma mulher que está solteira, ou porque está divorciada, né? Precisa a gente cortar muito esses tabus, no sentido de que não necessariamente ela vai estar, ela é avulsa ou disponível. Exato. Então, a gente precisa valorizar essa mulher também que teve coragem de enfrentar um casamento que não deu certo. E aí a gente faz muito isso, porque às vezes tudo isso transforma também numa depressão,
um monte de problemas. Muitas de mulheres enfrentam problemas porque vivem obrigadas a se manter em relações que são abusivas. Então, é outra bandeira que a gente carrega, que eu carrego como Ana Célia Anísio, é essa defesa da independência, da autonomia, do direito da mulher ser empresária, dela ser política, dela ser o que ela quiser, independente dela ser a pessoa que cuida da casa. Porque eu cuido da minha casa. Eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos. Isso não impede de eu estudar, de eu trabalhar, de eu ser política. Não impede. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, como é que tu dá conta de tudo isso? Rapaz, Deus deu 24 horas, a gente divide tudo direitinho, que no final dá tudo certo. Exato. E as considerações finais? Eram essas. Elcio, tem alguma... Agradecer a você? Só agradecer a você pela oportunidade e também a presença aqui da... Só quero dizer prefeita. Ana Célia, né? E assim, saber que essa aproximação, ela ter vindo aqui para o nosso programa, né? Trouxe também nossos ouvintes de Cocal de Telha, a cidade que mora aqui no meu coração, né? Apesar de eu ter alguns parentes lá acho que Cocal de Telha, Cocaleão, uma coisa assim. Mas eu toquei por acho que um longo período numa banda chamada Pop Som lá, de Cocal de Telha, né? Menino, e eu olhando pra ti, querendo te conhecer. Nélio e o Josiel, a pessoa que mora aqui no meu coração, duas pessoas que eu guardei aquela amizade, entendeu? E assim, eu tenho um carinho especial por Cocal de Telha, para essas pessoas, né? E agora recebendo você aqui, mais ainda, né? Pronto. E vamos abrir o leque para que mais vereadores do Cocal compareçam aqui. Pareça que é uma cidade bem próxima da gente, mas que mora nossa irmãzinha, né? Nossa irmãzinha. Cocal Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, né? Conversando. Bate-papo altamente especial para mim aqui. Viu? Ai, que bom. Apesar de estar aqui por trás, mas eu tô ligado. Tá ligado. Cada palavra. Olha, eu fico muito feliz porque acho que o papel dos agentes públicos também e das pessoas é construir pontes e não muros. Então, durante muitos anos, a gente sabe que foram construídos alguns muros. Porque é Capitão de Campos, Cocal, Capitão de Campos, Cocal. Não. Eu tô para construir pontes. Verdade. Não só Capitão de Campos, mas todas as cidades vizinhas. E eu quero também aqui, eu não sei se Boqueirão escuta ou vê, se São Paulo, Rio de Janeiro, Minas está vendo, então quem de perto deve ver, ouvir ou vai ver. Mas eu quero levantar também a bandeira de que a gente tá para se ajudar. Exato. Independente de ser um agente público ou não, nós somos seres humanos, a gente tem que se ajudar, a gente tem que contribuir com o outro, né? Seja fisicamente, mas às vezes um abraço, uma conversa, uma fala, quem sabe a fala de hoje aqui pode ajudar algumas pessoas, né? Exatamente. E muitas vezes eu não consigo ajudar financeiramente uma pessoa, mas um abraço, a presença, e eu quero agradecer a vocês por esse espaço, porque ele transborda, ele transcende estas salas, essas duas salas, ela transcende o legal das redes sociais, exatamente, desse poder, é de transcender, né? Isso. Nós estamos em Capitão de Campos, ouvidos por gente que está no Rio, por gente que está em Boqueirão, em Cocal, né? O Valdir Ramos, que está lá em Lagoa do São Francisco. Lagoa do São Francisco, olha só, do outro lado do Caldeirão. Então, a gente está aqui para isso. E eu fico, assim, honrada. Todas as vezes que vocês me convidarem, Deus permitir, eu estarei aqui presente. Quero ser uma colaboradora de vocês no que eu puder, já falei. Se eu não puder ajudar fisicamente ali, mas eu posso ajudar numa fala, numa interseção com um órgão, político, ou alguma coisa do tipo. Eu quero ecoar esse trabalho que vocês fazem aqui. E, já que você falou em considerações, eu quero aqui parabenizar também as duas autoras ali dos livros que estão ali expostos e mostrar que vocês, olha, que legal vocês estarem incentivando e divulgando o trabalho delas, que é o da Unilda, que Mulheres Aceleradas. Inclusive, eu faço parte desse livro, que ela também se inspirou em mim, que ela disse que eu sou muito acelerada, e sou mesmo. É uma coisa minha, da minha natureza. Somos 16 irmãos, mas eu sou mais acelerada de todos. Inclusive, minha irmã fala assim, que mora em Brasília, quando é que tu vai parar? Eu disse, olha,
tem um dia que Deus vai determinar esse dia. Mas enquanto eu estiver me mexendo, então não... É verdade. E o outro livro, eu fui convidada para o lançamento, infelizmente eu não pude vir, que é A Sombra dos Carcarás. Mas assim, são duas mulheres. Duas mulheres, né, que estão tendo a oportunidade de colocar seus conhecimentos e a sua cultura e o seu aprendizado à disposição das pessoas. E tem que ser incentivado, tem que ser motivado, né? Exatamente. Tem que ser mostrado. E aqui eu estou vendo que o núcleo aqui é masculino, mas está ali, né, o feminino presente. Porque se não fosse as mães de vocês, vocês não estariam aqui. Verdade. E em breve eu vou estar fazendo uma estantezinha aqui, para mim estar colocando os livros e algumas coisas antigas, relíquias, sabe? Que a gente está ganhando algumas coisas. Pode, como sugestão, colocar fotos de quem veio, dos convidados, pois né? é. Vai montar um banner, sei lá, alguma coisa. Esse é um projeto, tá? Projeto. Se Deus quiser, vai dar certo. Nacélia, essa foi a primeira de muitas vezes que você veio, né? A primeira, e será convidada consecutivamente para outros, né, momentos. Queria agradecer a você de todo o coração por ter atendido o nosso convite. O Abraão, que me responda sempre quando eu faço a pergunta. Não deixou no vácuo, não. O Lucas, que chegou aqui, foi cedo. Vou botar aqui um zoom aqui nele aqui. Eu pensei assim, eu vou abrir lá o estúdio, mas quando eu cheguei, o Lucas já estava ali. Se ele tivesse a chave, ele tinha entrado. Agradecer ao meu amigo Elcio Dias, que é um cara que eu devo muito a esse cara aí, que ele me ajuda muito, sabe, Ana Célia? Eu costumo dizer assim, a esposa dele não vive sem ele, eu também não vivo sem ele, porque aqui, esse estúdio aqui não existe sem ele. Que então, bom, assim, é a parceria. Exatamente. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que cooperaram para que essa noite acontecesse. Você, Ana Célia, Abraão, Lucas, Elcio Dias. E agradecer a todos e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigada também e boa noite, Capitão de Campos e região. E o Brasil inteiro, viu? Boa noite, meu cocal de telha. E cocal compartilhem. Pronto.